Vimos em um vídeo anterior que conseguimos fazer operações matemáticas usando soma, subtração, multiplicação, divisão, com os mesmos sinais que temos na calculadora, por exemplo. Vamos ver agora como é que são as funções prontas do SQL para poder fazer operações matemáticas e o agrupamento de campos. Funções matemáticas e agrupamentos. Vocês viram que a gente tem uma estrutura básica para poder fazer uma consulta em que a gente tem select e from. Vimos também como fazemos filtros usando a cláusula where. Vamos aprender 3 novas cláusulas para poder fechar a estrutura básica de consultas, que é o group by, o having, o order by. Com essa estrutura é possível a gente conseguir fazer cálculos utilizando funções do SQL e agrupamento também de informações para poder analisar o resultado em formas de grupos. Analisar o resultado em formas de grupos. Algumas das funções que conseguimos usar aqui no SQL. O sum, para poder somar um campo numérico ou float. O AVG, que é o average, para poder calcular a média entre as informações que estão preenchidas no campo. O count, para contar a quantidade de linhas ou de registros que a gente tem numa tabela, o max para poder pegar o maior valor daquele campo, o min para buscar o menor valor daquele campo. Todas essas funções elas operam sobre a quantidade de linhas totais de uma tabela, né? Então, se a gente quer ver o resultado por algum segmento ou por algum campo, a gente vai utilizar o comando group by para poder agrupar isso e mostrar o resultado independente, né? Separado pelo campo que a gente selecionar. Conseguimos também utilizar essas funções para campos do tipo data. Muito importante aí se a gente for fazer somatório ou pegar a quantidade máxima ou mínima de uma data. Todas essas funções, com exceção do count, ignoram o valor nulo. Então, se não tiver preenchido, não vai ser contado. O count, como a gente conta a quantidade de linhas, se tiver algum campo com preenchimento de null, a gente vai considerar ele na conta. Um exemplo aqui da função de soma, para vocês verem como é que funciona. Select coluna, a função e o nome da coluna que a gente vai executar a função. From, o nome da tabela. Where, que é para a gente fazer algum filtro se necessário. E o order by é o comando para a gente ordenar aqui de acordo com a informação aqui que está na coluna anterior. Um exemplo: select sum, salário, from, vendedor, onde o salário for maior do que R$1.000. Então, nesse exemplo aqui, eu estou querendo somar todos os salários de todos os vendedores onde o salário é maior do que R$1.000. O resultado que vai aparecer para essa expressão de sum, ele vai vir aqui um número calculado. Count retorna a quantidade de registro de um grupo de registros. A sintaxe para o count ela é bem semelhante ao que a gente viu ali com o sum. Então, a estrutura é a mesma e a gente pode usar aqui o filtro de condição de where ou não. Um exemplo aqui, count, eu não quero especificar aqui qual é a coluna que eu quero contar. Eu quero contar todos os registros da tabela. Lembra que no select, para poder mostrar todos os registros, a gente utiliza o asterisco? Então aqui no count é a mesma coisa, a gente vai usar select count, um asterisco, ou seja, estou contando todos os registros da tabela, ou seja, todas as colunas, from, a tabela vendedor, onde o salário é menor que 1.000. Então na consulta anterior eu somei todo mundo que foi maior que 1.000, e nessa consulta aqui eu quero saber quantos menores que 1.000 eu tenho. Aqui está me retornando 1.000 vendedores com salário menor que R$1.000. Sempre que houver uma coluna antes da função, a gente vai ter que obrigatoriamente utilizar o comando group by e agrupar essa coluna aqui. Então, no exemplo que a gente utilizou lá para poder fazer o sum, select nome, sum, salário, from, vendedor. Eu preciso agrupar isso por nome. Por quê? Se o nome aqui ele se repetir, nesse exemplo aqui, vendedor não seria o caso, mas se fosse uma tabela em que esse campo aqui fosse se repetir, eu preciso agrupar isso e mostrar o somatório para aquele grupo. Então, supondo que eu tenho seja uma tabela de vendas, e eu tenho o mesmo vendedor com diferentes ordens de vendas ali.
e eu quero saber quanto aquele vendedor vendeu, eu vou botar o nome do vendedor e vou somar a quantidade de vendas, eu vou ter um somatório por vendedor. E para isso eu uso esse comando group by. Um exemplo de agrupamento aqui na prática é esse aqui, ó. Eu tenho uma tabela de produto em que eu tenho diversos produtos e eu tenho o tipo do produto: celular, televisão, celular, notebook, televisão. E a quantidade de produtos que eu tenho nessa tabela cadastrada. Do tipo celular eu tenho 450, tenho 200. Da televisão eu tenho 150 e tenho mais 100 aqui. E aqui podem ser televisões, pode ter um outro campo aqui dizendo qual é o tipo, né? Qual é o produto. Televisão Samsung e televisão LG. Notebook eu tenho 100. Como é que ficaria isso por tipo de produto? Se eu quiser fazer o somatório e o agrupamento por tipo de produto. Celular, ficaria esse somatório, 450 mais 200, 650. Televisão, 150 com mais 100, 250. Notebook, 100, porque eu não tenho outro registro de notebook, ele só repetiria aqui. Importante lembrar que temos uma ordem aqui para poder colocar as cláusulas, sempre virar nessa ordem: select, from, where, group by. E agora a gente vai mostrar para vocês como é que funciona o comando having, que vem na sequência do group by. O having, ele é parecido com o comando where, mas ele aplica um filtro após um somatório. Então, se eu usar o comando where, eu estou filtrando lá na tabela um registro com uma determinada condição. No comando having, eu faço o somatório e com esse resultado de somatório eu aplico um filtro. Então, um exemplo aqui: select nome, somatório de quantidade de produto, from tabela produto, ou group by nome. Acaba o comando aqui. Se eu tiver um somatório aqui por produto maior que 200, ele vai me retornar. Se ele der menor que 200 aqui, ele não vai me retornar. E para poder fazer isso, eu uso o comando having. Eu venho aqui, having sum, quantidade maior que 200. No resultado aqui, ó, viria, por exemplo, um iPhone, 600 unidades. O resumo na prática da diferença do having para o where, gravem isso, é apenas que o where eu aplico o filtro antes de fazer o cálculo, ou seja, lá na tabela diretamente, e o having eu aplico o filtro depois de fazer o cálculo. Eu faço a conta e a partir dessa conta eu filtro e mostro o resultado ou não. Sobre funções do SQL para fazer operações matemáticas e agrupamentos, essas são as informações necessárias para poder a gente trabalhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também entrar no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição, e na página do LinkedIn, eu vou deixar na descrição também. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ative as notificações para receber um aviso quando um novo vídeo for lançado, e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!